Glória a Deus. Amada igreja, quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero tributar a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor por mais uma oportunidade a mim conferida de estar ministrando a palavra de Deus. Quero louvar a Deus por toda a liderança, departamento da FIMADEF. Obrigado pelo convite a mim dado. Quero agradecer a Deus e a tributar também pela vida do nosso querido pastor presidente, pastor Carlinhos, e a todos aqueles que contribuem com o evangelho, ministros, pastores que estão sobre a minha retaguarda, que cuidam da família, que zelam pela família. Eu acredito que Deus ele tem uma palavra especial para a nossa vida. Deus ele tem um direcionamento para nós. Haja vista o Espírito Santo já ter derramado bálsamo através do louvor, através da adoração, e agora ele vai nos conduzir através da sua bendita palavra. Amém? Convido a amada igreja a ler comigo no tema desse aniversário, o livro de Provérbios. Aleluia. Oh Espírito Santo, oh Espírito de Deus, fala nossas vidas. Provérbios 25 e o verso de número 11. Vou estar lendo na versão NAA. Diz assim: como a maçã de ouro em bandeja de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Eu quero resgatar, que eu acredito que foi muito pertinente, o tema desse aniversário, e foi através desse tema que Deus ele me conectou a essa palavra. Eu acredito que não vai dar para concluir a palavra inteira, mas o meu propósito é fazer você compreender. Se você compreender pelo menos a introdução dessa mensagem, para mim já vai ser o suficiente, porque eu sei que Deus ele já vai ministrar o coração de cada um de vocês. Haja vista que quase 85% da igreja aqui são líderes de casa, família e ministerial. Então, essa palavra é voltada para vocês. Eu acredito que Deus ele tem colocado no coração daquele que há de me suceder uma palavra também direcionada a toda a família. O tema diz assim: fortalecendo os laços familiares através da comunicação. É muito forte se nós pararmos para analisar a forma como foi descrito esse tema pela liderança, fortalecendo os laços da família através da comunicação. Existem pelo menos alguns tipos de comunicação que podemos classificar e aplicar aqui na nossa vida. A primeira comunicação é a comunicação verbal, pela qual nós falamos palavras expressas, vindas de sentimentos, de emoções e de pensamentos. Esse tipo de comunicação é utilizado por nós diariamente, enquanto conversamos, enquanto dialogamos com pessoas e, como eu não quero fugir do tema, com as nossas famílias. O segundo meio de comunicação que nós temos é o não verbal, que é o tipo de comunicação que ela não é proferida por palavra expressa, mas sim por gestos afetivos, como carinhos, toques físicos, expressão faciais
que dá para se comunicar com outra pessoa através desses gestos, afetos não verbalizados. A terceira comunicação que nós podemos classificar e aplicar na noite deste dia é a comunicação escrita. Hoje já não meio por cartas, mas pelo meio de redes sociais como o WhatsApp. E algumas das maiorias da família brasileira hoje estão se comunicando entre os filhos, pais e parentes através de WhatsApp, de escritas. Haja vista, hoje está tudo moderno, que uma família sentada dentro de casa, a cada um na borda da mesa, não há uma comunicação. E se tiver uma comunicação, eles se comunicam pelo WhatsApp. É uma grande realidade que nós estamos vivendo nos dias de hoje, e isso enfraquece os laços familiares. Mas não é sobre isso que eu quero tratar, mas sim a quarta comunicação. E eu acredito que, separando para o dia de hoje, ela é de suma importância. Haja visto o próprio Cristo deixar esse exemplo no Evangelho de João para mim e para você, que é a comunicação visual. A comunicação visual, ela é feita através de visões, pode ser por placa, filmes, novelas e até mesmo por meio de sinalizações que se comunicam para comigo e para com você. E dentro dessa comunicação visual se encaixa perfeitamente aquilo que nós vamos tratar hoje aqui, que é a comunicação do exemplo ou do testemunho. Carecemos muito dentro da nossa casa e dentro da nossa família, e quem sabe até dentro do nosso ministério, a falta de exemplo, a ausência de exemplo dessa ferramenta de comunicação que o próprio Cristo deixou para os seus discípulos e para a sua igreja, quando olhando para os discípulos disse: eu dei o exemplo, agora sigam, porque eu vos deixei o meu exemplo. Paulo, seguindo os passos do Senhor Jesus, Paulo ele vai dizer que aqueles que estavam lhe rodeando e aqueles que estavam participando da mesma chamada e do mesmo ministério, deveria imitar a Paulo através dos seus exemplos. E hoje a maioria da família brasileira está sendo destruída por falta de exemplo dos pais e parentes que cercam filhos, cercam criações, e essa falta de exemplo tem minado e tem sido de grande ferramenta do diabo para acabar com os laços familiares. Ora, para que não fiquem nas minhas palavras, eu quero dar um exemplo de uma família. E uma família que ela tem hoje história em toda Israel e é uma família bíblica. Por que não falar de Davi, um grande adorador, mas um péssimo pai? Davi, ele foi um grande guerreiro, um grande rei, um grande monarca, mas concernente à família, ele deu um péssimo exemplo. Deixando-nos exemplos que não adianta alcançar grandes cargos, não adianta lutar diariamente por dinheiro ou por posição na alta sociedade, na nata, se eu não tenho o exemplo de afetividade para criar meus filhos e tratar e conduzir a minha família. O primeiro ministério que é valorizado da igreja apostólica e a igreja dos dias de hoje é a família. O apóstolo Paulo, descrevendo em sua carta e direcionando o seu ensinamento à igreja, ele vai orientar que aquele que quer seguir o ministério, aquele que quer seguir a boa vocação de Deus, ele deve primeiramente cuidar do ministério da sua família, cuidar da sua casa, governando bem os seus filhos e sujeitando tudo pelo seu governo, porque a família é a base de tudo.
Uma vez enxergando esse princípio e trazendo para a vida de Davi, nós vamos analisar alguns erros e falhas que o monarca, o grande rei Davi, ele cometeu. E por que eu estou trazendo essa mensagem para mim e para você? Por causa dos 75% ou quem sabe 80% dos líderes que aqui se fazem presentes. Então me permita entrar na história de Davi. Davi, como um pai, deu um péssimo exemplo para seus filhos. Em Hebrom, dando continuidade ao início do seu reinado de 7 anos, a Bíblia diz que Davi começou a conquistar territórios e colocou no seu coração invadir a cidade de Jebuseus, que é a cidade atualizada de Davi. A Bíblia nos descreve que Davi, conquistando essas terras dadas pelo Senhor, que o próprio texto em 2 Samuel vai descrever, que Davi, ele conquista, vence os inimigos. E diz o texto que os reis começaram a lhe ajudar e a fornecer material para construir a sua cidade. Tendo Davi visto isso, a Bíblia diz que Deus estava confirmando o seu reinado. E o que Davi fez? Diz Samuel, 2 Samuel capítulo 5, que Davi, ele acrescenta na sua vida mais mulheres e concubinas. Haja vista que Davi já havia casado com a filha de Saul, chamada Mical. Davi contraiu mais 7 mulheres, como Aionã, Abigail, Maca, Agagite, Egla, e por que deixar de fora a própria Betseba, que nós vamos entrar aqui e exaltar o seu nome. Achando pouco as mulheres que já tinha, contrariando o princípio de Gênesis capítulo 2, versículo 24, que Deus disse que deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á-se a sua mulher, formando uma família. Porque a família, ela começa com um casal. Ela não começa quando o casal tem filhos. Começa quando o homem e uma mulher se unem, que representa Cristo e a sua igreja. Davi quebra esse primeiro princípio e também, corrateiramente, quebra o segundo, que Deuteronômio capítulo de número 17, a lei dos reis de Israel, que o próprio Deus disse que o rei de Israel não tomaria e nem multiplicaria para si muitas mulheres, mas Davi toma como mau exemplo e casa com várias mulheres e tem várias concubinas, sendo mau exemplo para os seus filhos. O segundo erro de Davi, embora com muitas mulheres e agora com muitas concubinas, a Bíblia vai dizer que era tempo da guerra dos reis. Joabe sai com o exército de Davi para lutar e conquistar mais territórios. E a Bíblia vai nos informar que Davi decide ficar em casa, dando mais um péssimo exemplo para os seus filhos que agora já haviam nascido em Jerusalém. Porque o maior exemplo que nós temos que dar para os nossos filhos é eles olharem para nós e não ver um pai derrotado e uma mãe derrotada. Um dos maiores exemplos que temos que dar para a nossa geração é de quando as dificuldades e as barreiras crescerem e aumentarem sobre a nossa vida, a gente erguer a cabeça e cair para a guerra, vencer todas as batalhas. Mas Davi resolve ficar em casa. Ficar em casa, você está dando um mau exemplo para os seus filhos. E haja vista falando de ministério, falando de igreja.
Quando o filho quer ir, a mãe não quer ir e o pai não quer ir. Está dando um mal. São guerras, são batalhas que nós, assim como Davi, temos que vencer. Temos que mostrar aos filhos que vale a pena chegar cansado, que vale a pena passar o dia todo na labuta do trabalho, mas à noite estar na casa do Senhor adorando a Ele, para mostrar aos filhos e às filhas que a fonte do nosso sucesso, que a fonte, aleluia, do nosso avanço é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Davi passa na sua varanda e olha uma mulher que tinha acabado de sair da sua purificação. O texto diz que Davi olha e cobiça aquela mulher cometendo o terceiro pecado. O pecado de Êxodo 20, 14. Não adulterarás. E ele vai lá e adultera. Já tendo muitas mulheres e muitas concubinas, sendo mau exemplo para os seus filhos. Sendo pouco, descobre que a mulher está grávida e diz a Bíblia que ele descobre que a mulher era do seu guerreiro, de um homem valente chamado Urias. Davi descobre e entra para o quarto pecado de mau exemplo. Manda matar Urias. Davi pede perdão, a gente já conhece a história. Mas as consequências dos más exemplos quebraram todo o princípio familiar. Deus perdoa, mas a consequência chega. Por quê? Porque os laços familiares foram quebrados, os princípios foram quebrados. Uma das lutas que nós, como líderes do nosso lar, uma das lutas de como sacerdotes da nossa casa, é lutar diariamente para não quebrar os laços familiares da nossa família. É olhar a palavra de Deus de forma sinsunta, de forma cirúrgica, e tentar da melhor forma conduzir o nosso lar, tentar da melhor forma conduzir os nossos filhos, educar, aleluia, é ponto a ponto, a nossa cria, a nossa criação, os nossos filhos. E eu vou correr porque o tempo já voou. Qual é a consequência disso? Vem na vida de Aminon, filho de Davi. Diz a Bíblia que Aminon está em casa, está magro, angustiado, porque surgiu no seu coração o desejo de ficar com a própria irmã. E Aminon tinha um amigo chamado Jonadab, que era seu primo, filho do irmão de Davi. E aí nós temos que acompanhar quem é os amigos dos nossos filhos. Davi, por ausência de comunicação dentro do seu lar e afeto com seus filhos, não acompanhou o desenvolvimento e a amizade com quem o filho dele estava andando. Aí alguém vai gritar, mas era primo, era sangue. Mas mesmo assim, os maus exemplos que quebram os laços da tua casa, da tua família, permeiam todos os dias os teus filhos. Oh, aleluia. E diz o texto que ele descobriu e perguntou: Aminon, por que você está angustiado? Por que você está tão magro, está emagrecendo? Você é filho do rei. E Aminon segurou e ele insistiu e ele disse: eu estou apaixonado pela irmã de Absalão, a minha irmã, por parte de pai. Eu quero ela para mim, mas eu descobri que ela ainda é virgem, eu não posso tocar. Aí Jonadab, que a Bíblia vai denominar como astuto, vai dizer a ele: finge que está doente, rapaz. Deita na tua cama. Manda chamar teu pai Davi. Ele não te acompanha mesmo. Ele não sabe como é que você está. Ele só vai vir dar uma passadinha rápida e vai voltar para casa, vai voltar para o palácio.
Diz a ele que tu está doente, tu quer que a tua irmã venha cuidar de você. E Aminon deita na cama, finge que está doente. Davi vem, não conhecendo o filho, porque não acompanhou. Não se comunicava com Aminon. Não dialogava com Aminon. Não sabia da astúcia do filho, da expertise do filho. Passa, olha o garoto deitado na cama e diz: tu está doente, rapaz? Eu estou doente, papai. Pede para Tamar vir me visitar. Fazer uns bolos para mim, Davi, eu vou mandar. Não conhecendo a astúcia do filho, porque o pai verdadeiro, ele conhece quem é o seu filho. A mãe verdadeira conhece quem é seu filho e sabe o que o seu filho é capaz. Davi não conhecia, por quê? Faltava comunicação. Para você conhecer o seu filho, você tem que ter afetividade de comunicação com ele. Ele precisa confiar em você para contar os segredos, para contar o que sente no coração. Davi, como pai, foi um péssimo pai, porque não acompanhou seu filho. Tamar vem, faz o bolo para correr aqui a história. Ele pega Tamar pela mão e diz: deita comigo, minha irmã, eu quero hoje você. Ela olha para ele e diz: não faça isso. Na lei em Levítico, capítulo de número 18, vai dizer: isso é incesto, aleluia, isso é vergonha para Israel, isso é vergonha para nós, para o nosso Deus. Não podemos fazer isso. Mas não somente fala com o papai, ele vai deixar, mas não faça isso com a sua irmã, você vai acabar comigo. Aminon não quis ouvir. A Bíblia diz: sendo mais forte, sendo mais robusto, pega ela, pulsa e estrupa a própria irmã. Porque a ausência de comunicação no lar, de acompanhamento. Oh, Espírito Santo, é um tema muito forte, poderoso. E a ausência da tua comunicação dentro do teu lar tem minado as bases, tem minado os laços da família. Conversa com teu filho, conversa com a tua filha, senta um minutinho com ele, conversa com ele, leva ele para passear e diz: meu filho, vamos dialogar aqui, vamos conversar. Está gostando de quem? Está namorando com quem? Com quem você está afim na escola? E começa a trazer as informações para você. O que é isso? É laço familiar através da comunicação. Vou pedir para o Ministério da Família só mais 5 minutos. Depois que ele usa a irmã, diz o texto que ele sente nojo, repúdio e expulsa ela de dentro do quarto. E ela sai chorando, desesperada. Quem encontra? O outro filho de Davi. Quem? Absalão. Aí Absalão encontra Tamar chorando, ensanguentada, com a roupa toda rasgada, e diz: minha irmã, da onde tu vens? Tu vens de Aminon. Perceba que Absalão já sabia a astúcia do irmão e que ele gostava dela, mas não fazia nada, porque esperava a atitude de um pai. Absalão toma conhecimento que a sua irmã foi estrupada e coloca no seu coração vingar a morte, ou melhor, a virgindade da sua irmã. De que maneira? Tramando, após 2 anos, matar o próprio irmão, seguindo o exemplo de quem? De Davi, assassino. Porque se Aminon copiou a imoralidade sexual do seu pai como exemplo de ter várias mulheres, porque na mente de Aminon ele poderia também ter qualquer mulher que ele queria, assim como seu pai. Oh, Espírito de Deus. Assim Absalão disse: se papai pode matar, eu também posso. Matarei Aminon.
Estão todo mundo tosqueando as ovelhas. Absalão chega para o pai e diz: rei Davi, posso entrar? Pode, meu filho. Ele entra e diz: rei, eu estou convocando todos os filhos do rei para vir comigo tosquear as ovelhas. O Senhor vem. Aí Davi olha para ele e diz: meu filho, será muito pesado para você se todos os meus filhos forem para isso. Mas faz o seguinte, eu libero aqui a minha bênção. Perceba, olha Davi de novo se excluindo do ciclo social dos seus filhos. Aí ele insiste, viu que Aminon não ia e disse: papai, libera Aminon para ir. Davi suspeita, mas disse: o que você quer com Aminon? Eu quero que ele vá junto comigo, papai. Na mente de Davi, porque não conhecia o filho, disse: ele quer se reconciliar com Aminon. Libera Aminon, diz: Aminon, vai com teu irmão. E aí está uma grande festa. Absalão olha para os seus servos e diz: olha, quando ele estiver cheio de vinho, podem matar, a ordem é minha. Cumprindo a mesma coisa que Davi fez. Não matou, mas mandou matar. Os maus exemplos não podem permear na nossa casa. Os maus exemplos não podem cortar os laços familiares que nós temos. Então eu e você, como liderança, como sacerdote do nosso lar, temos que dar bom exemplo. Porque tudo aquilo que o homem semear, ele vai e mata seu irmão. A notícia corre para Davi. Davi persegue Absalão, mas não com o intuito de matar. Absalão passa 3 anos sumido, volta, se rebela contra o próprio pai e comete outro pecado, a mesma coisa que o pai fez, agora com as suas próprias concubinas. Manda montar uma tenda em público, pega as 10 concubinas dele e tem relações com ela na frente de todo Israel, causando vergonha para o pai e para Deus. Olha o perigo do mau exemplo. Olha o perigo de um laço familiar ser cortado. Adonias, outro filho de Davi. O texto vai dizer em 2 Samuel que Adonias vê que Davi está velho e começa a arquitetar pelas costas de Davi, fazendo a mesma coisa que o pai fez. Ele quer o trono, porque sabe que o trono vai ser de Salomão. Convoca todos os aliados para o sacrifício, fazem a festa. E diz o texto que chega aos ouvidos de Davi que Adonias, seu filho, quer usurpar o trono. E por que isso? Porque o livro de 2 Samuel vai dizer que Davi não repreendia e não contrariava Adonias. Adonias fazia sempre o que queria. Adonias sempre era aquela criança que cresceu fazendo o que quer, e o pai e a mãe achando bonito. Mas a criança vai crescer, e por ausência de não na sua vida, aleluia, pode comprometer o trono da tua família. Espírito Santo, mas eu louvo a Deus que não permitiu que os planos de Adonias, aleluia, forem executados, porque quando Deus tem promessa em uma família, embora os teus erros sejam maiores, aleluia, do que os teus títulos, Jesus, aleluia, sempre fiel com a sua palavra, Ele há de proteger a tua semente, Ele há de guardar a tua geração, a tua descendência, aleluia, assim como fez com Davi, quando chegou em Salomão, chegou na promessa.
graça. Quando chegou em Salomão, tocou naquilo que era a raiz, aleluia, do Messias. Aí Deus vem e intervém. Eu quero crer que Deus está começando a intervir, aleluia, em famílias hoje aqui. Deus vai começar a reconstruir os laços que você quebrou. Deus vai começar a restituir corações que foram despedaçados pela ausência da comunicação. Aplauda o Senhor Jesus.